Esse é o quadro de entrevista com alunos, o quadro onde eu entrevisto alunos e alunas do método que fizeram o curso, perderam o medo e hoje investem com mais segurança e com mais rentabilidade. Essas lives que estão acontecendo nessa semana agora são de aquecimento, né? É sempre bom lembrar porque sempre tem pessoas que acabam caindo por aqui. E essas lives são de aquecimento para a semana Viver de Dividendos, que é um mini curso gratuito, né? Que eu dou, já é a terceira edição ou quarta edição, onde tem 3 aulas. A primeira de planejamento de aposentadoria, a segunda é como escolher os melhores FIIs da bolsa e a terceira é como escolher as melhores ações da bolsa. Nessas duas últimas aulas de FIIs e ações, eu faço a, o ranking, né? O meu ranking pessoal de ações e de FIIs ao vivo. Tá? E depois eu entrego para os participantes, só para quem está inscrito, tá? Então, caso tenha interesse nisso e ainda não se inscreveu, vai lá, vale a pena, é de graça. E, sinceramente, é um curso que vale mais de R$ 2.000 e que eu entrego de graça ali durante esses 3 dias, né? E o feedback é muito legal, vocês vão ver. Então, se compromete aí, se desafia a aprender um pouco mais sobre investimentos, porque vale a pena. E a convidada de hoje, agora que eu já fiz esse lembrete, né, e de que faltam 6 dias, a convidada de hoje é a Adriana, tá? E eu não sei, eu ia falar de onde que ela é, mas eu não sei ainda de onde ela é. A gente vai descobrir isso quando eu conversar com ela. Eu vou achar ela aqui agora. Deixa eu ver aqui. Tá, já tá aqui. Vai dar certo aqui. Mandei o convite, mas às vezes vai, às vezes não vai. Ah, foi? Aê, oi Adriana, tudo bem? Olá, tudo jóia? Adriana, antes de mais nada, obrigado. Eu vou desativar os comentários porque fica muito grande aqui na frente. Só deixa eu botar aqui. Não consigo te ver direito. Aí, agora foi. Antes de mais nada, obrigado, né, por aceitar o desafio aí de participar na live. É muito importante, é muito legal para mim. Conhecer, né, os meus alunos, quais eram as inseguranças deles e, né, no teu caso, terminasse o curso, eras da última turma e terminasse o curso. Então, eu tenho bastante para aprender contigo e também todo mundo aí que assiste a live, que vê quem está nesse início de jornada. Como eu sempre falo, tem coisas que eu não consigo ver, coisas que eu acabo esquecendo e eu sempre aprendo coisas novas aí. E vamos lá. Para começar, Adriana, quem és tu? Como diz o outro, né? O que tu faz, onde que tu estudou, qual a tua idade, a tua família, se tem filho ou não? Quem é a Adriana aí? Conta para nós, por favor. Boa noite, eu me sinto honrada em participar, imagina, prazer é todo meu. Eu me chamo Adriana, tenho 38 anos, sou da cidade de Muriaé, Minas Gerais. Para quem não conhece, é uma cidadezinha do interior com 100 mil habitantes aproximadamente. Sou casada, não tenho filhos. É isso. O Márcio, que ia fazer a live comigo amanhã, também é de Minas, né? E como tem mineiro dentro do curso, né? O pessoal de Minas é muito bom. Gosto muito disso. Teve um dia que eu fui fazer um comentário lá na comunidade, o Paulo Apipe na mesma hora falou assim, essa daí é mineirinha. Eu falei assim, não, mas eu tenho sotaque arrastado mesmo. Aham, exatamente. E o Márcio, ele ia fazer a live amanhã, só que deu uma enchente lá na empresa dele e, meu Deus, né? Parece que Minas Gerais, eu não sei porquê, mas, né, deve ter algum motivo, não sei se é da, sei lá, superfície, geográfica, nem sei como é que é o termo, mas como tem às vezes acidente em Minas, né? Deu uma enchente aí e ficou 4 metros embaixo da lama a empresa dele. Aí ele tá numa correria lá e aí ele pediu desculpa aí, cancelou logicamente que não tem problema nenhum, mas ele também é de Minas. E na quinta-feira vai ter a live com o Paulo, que tu falou agora, né? Aham. E ele vai fazer a análise de uma empresa aqui, mas que a empresa ainda não foi divulgada. Isso aí vai ser surpresa aí no decorrer da O semana. Paulo, Eu vou apresentar e vou chamar. Oi? tem estrelinha que a gente quer ficar igual. É, o Paulo aprendeu rapidinho, né? Ele sim. Pegou o negócio, ele, como é que eu posso dizer?
Ele entendeu o processo e executou muito, né? Ele se interessou. Eu no começo, é engraçado porque eu passei pelas mesmas coisas que ele, assim. Então eu vejo muito isso, né? De ele se interessou muito por small caps agora. Então ele Aham. tá, né? Que são as ações menos conhecidas, de valor de mercado mais baixo, que tem alto potencial de crescimento. E eu fazia a mesma coisa, fazia a mesma coisa. E ele entendeu também que é um ciclo de aprendizado, né? Acho que isso que é o mais importante aí. Ele também é professor, então ele acredito que ele entenda isso até melhor do que eu, né? Ele é professor há mais tempo. É. Mas beleza. E Adriana, qual é? Eu não perguntei. Trabalhas aonde? Então, eu sou empresária. Eu, mas meu esposo, a gente tem uma confecção de modinha feminina, com foco, assim, 100% em atacado. O nosso porte é lá no Rio de Janeiro, o povão lá. E a gente também tem uma loja da fábrica que atende também no atacado, pequenos atacados, né? Sacoleiras e varejo também. Entregamos para todo o Brasil. E se alguém tiver interesse em conhecer também, posso falar no Instagram? Claro, ó, fica à vontade, por favor. Visão.modas, é a loja. Beleza. @visão.modas, então. Isso, Pessoal. Visão Modas, no caso, é o nome da empresa, né? Da marca. Aham. E tem a empresa faz bastante tempo já, não? Tem uns 10 anos, 10, 11 anos por aí. Ah, mas foi vocês que criaram, então. Sim, sim. Eu trabalho assim, o meu ramo é confecção, sempre foi. Eu costuro desde os 12 anos. Desde muito Ah, novinha, sempre gostei muito. Tanto assim que eu sempre pensava em quando eu fosse crescer ou fazer alguma coisa, eu queria dentro dessa área. E foi indo, indo, indo. Fiquei muitos anos trabalhando em confecção, fui gerente de produção, até que chegou um ponto que eu falei assim, não tem mais onde crescer aqui na confecção. Ou eu monto a minha, ou eu fico estagnada. Aí foi aí que eu fui dei a cara para bater. Estamos é. aí, com a graça de Deus. Então estás acostumado a correr bastante risco, a bolsa é fichinha para ti. Pois é, concorrência, receita, margem, eu vivo isso aqui, nossa, o tempo todo. Ah, já sabias bastante coisa, então, daquilo ali que Não, eu é porque falei. você sempre ensina, traz para sua vida, faz as comparações. E é a minha vida, assim, é o que eu lido todo dia, né? Acaba sendo igual. Muda as palavras, né? Isso que é bom. Às vezes a pessoa até, né, como tu falou, tu já sabia tudo, mas quando se põe de uma forma mais simples, né, não sei se ali ficou mais fácil para ti ou não, mas a pessoa, olha só, tudo aquilo que eu via tem esse nome aqui, né, e como é o caso das margens e tal, preciso aumentar minha margem, preciso aumentar o meu giro, preciso Isso, diminuir despesa. as palavras no dia a dia, né? Mas acaba, que nem você fala, faça as comparações, acaba sendo a mesma coisa. Aham. E, ô Adriana, diz para mim como é que conhecesse o mundo dos investimentos e há quanto tempo começou a investir? Como é que foi esse início aí de jornada? Então, os meus investimentos era assim, eu nunca fui uma pessoa que viveu no vermelho, que gastava mais do que ganhava. Isso eu nunca tive problema nem quando eu era assalariada, de salário mínimo, entendeu? Mas eu sempre pensei assim, gente, eu tenho que me programar, se a gente fica só falando, falando, falando. Aí a gente. O que eu fazia? Eu falei assim: eu vou pensar em alguma coisa para me poder fazer. E eu falava assim, gente, eu preciso de fazer um consórcio. Para eu investir o dinheiro, eu pensava em alguma coisa. Ah, vou comprar um imóvel. Ah, vou investir num carro. É tudo pensando em ter alguma coisa. Eu não tinha ideia de como funcionava o mercado financeiro, não tinha ideia de nada. Aí eu comecei, aí tá, passou. E assim, meu Instagram, ele é junto com o do meu esposo. Aí ele tem, assim, moto, carro, essas coisas que ele gosta. E eu gosto muito de seguir, assim, coisas de autoajuda, academia, nutrição, essas coisas assim. E eu segui um médico. Aí ele fez uma caixinha de pergunta, que essa que foi a chave de tudo. Falei, eu lembro direitinho. Perguntaram a ele assim, quem cuida das suas finanças? Como que é, né, o seu corre? Aí ele respondeu assim, ó, o meu tempo é dedicado para medicina, que, né, que é a minha profissão. O tempo vago que eu tenho, eu estou estudando
a minha profissão, não gasto minhas energias com outra coisa. Agora, a minha esposa, ela cuida da contabilidade, do consultório, ela cuida das finanças, ela faz os investimentos, obviamente que ela estudou, que ela procurou muito saber. Aí eu tive aquele negócio assim, gente, então eu vou investir, vou estudar. Eu acho que esse é o caminho. Foi a partir desses stories. Aí eu falei assim, vamos procurar saber. Comecei a pesquisar na internet, né? Aí você começa a pesquisar um monte de gente e quanto mais você pesquisa, mais vai aparecendo as opções. Aí foi aí que você apareceu. Aí eu comecei a seguir também, comecei a absorver o conteúdo de todo mundo e selecionando quem eu me identificava mais ou não. Aí eu fui e comecei. Aí foi coincidiu da sua semana Viver de Dividendos. Então, o seu Instagram estava cheio de conteúdo. Eu comecei a ver tudo. Participei. Aí você tinha o livro, comprei o livro. Falei assim, agora se eu vou com tudo. Aí, eu estou aqui até hoje. Fiz o curso e estamos aí. Olha, coisa boa. Depois tem que agradecer esse médico aí, porque graças a ele, então, Pois que acabasse chegando. A minha intenção era boa, o consórcio e tal, mas era caminho errado. Né? Eu estava adquirindo coisas assim que nem eu tenho ainda, né? Que são pagas, mas são passivos, que não deixam de me dar despesa, né? Imóvel físico da despesa, carro da despesa, né? Então eu mudei o meu modo de pensar a partir daí, amadureci muita coisa. Mudou, como é que eu posso dizer, né? Além de dar despesa, antes de falar sobre o que eu ia falar, dá muita dor de cabeça também, investir Tá. diretamente, né? Não que, claro, a bolsa pode dar também, se a pessoa não está preparada, com certeza também dá, né? Tem Mas, muita gente que tem medo, né? Muita gente mexeu no dinheiro, mexeu no meu sentimento. Então, não quer. Eu acho que por conta de eu já ter deixado o meu serviço, ter arriscado montar a confecção, o processo de adquirir cliente, de você ter um bom representante, de você adquirir credibilidade do seu cliente, fidelizar o seu cliente, tudo é muito difícil e arriscado. Então, eu meio que tenho um pouquinho de coragem para isso. Então, eu falei assim, acho que não vai ter mal nenhum eu tentar isso aqui, não. Eu tenho que dar, obedecer, né? Tudo que precisa de ser lido, os releases e tudo que você ensina, mas cumprindo direitinho tem que dar muito azar para dar errado, né? exatamente. E falar sobre o consórcio ali, né? Uma coisa que mudou bastante hoje em dia, e graças a esse negócio da internet, é que não tinha ninguém na ponta para dizer para a pessoa que ela podia investir em alguma outra coisa que não fosse aquilo que o gerente do banco falava, e ainda existe muita gente que é vítima, né? Então o gerente do banco fala, ah, não, e o discurso dele é o discurso que vale, né? Então, quem começou, inclusive, e eu, né, falo porque eu conheço bastante gente que trabalha também nessa área, e o pessoal mais velho, inclusive, eles que começaram a falar esse negócio de que bolsa é cassino, de que bolsa é para maluco, de que bolsa é... Eu só conheço gente que perdeu dinheiro na bolsa, né? Isso aí. Porque é do interesse deles, né? É do interesse deles vender o quê? Vender o consórcio. Fala, não, consórcio ninguém perde dinheiro. Depois tu vai ganhar aí sei lá, né? Tem consórcio de carro, tem consórcio até É. de cheque hoje em dia, né? Tem Não, e consórcio até você para ganhar dinheiro. de crédito é um trabalho, é uma raiva que você passa, que todas as vezes a gente pegava, aí meu esposo disse, eu passei raiva demais, não faço mais, não faço mais. Aí passava o tempo, a gente ficava. Até que tava o consórcio, assim, o que nós vamos fazer com o dinheiro? Nós temos que juntar. Porque eu e ele, a gente tinha aquela coisa assim, precisamos ter onde colocar, porque se a gente for só juntar, a gente não junta na mesma proporção do que uma conta ou do que um objetivo, né? Aí a gente ia fazia de novo, caía no mesmo erro. Por falta de opção, né? E às vezes Por por falta pena de do opção. gerente. Porque o gerente Pessoa, fica... quase que eu fiz uma previdência privada. Conheci os investimentos antes, para glória de Deus. Boa, Quase. boa. É, realmente. Previdência privada, né, é melhor que consórcio, mas não é melhor que investir diretamente nem em renda fixa, né? Eu sempre falo, se vai investir em previdência privada, pô, bota tudo em título público curto e fica só ali reinvestindo, reinvestindo. Ou então, se quiser planejar direto, né? Se souber exatamente quando quer o dinheiro, bota lá, se é 2035 que vai se aposentar, só compra título para vencer lá, que o retorno vai ser muito maior porque a Previdência só pega o teu dinheiro
né, e bota e faz justamente isso. Hoje em dia tem previdência que investe em ações também, mas eu também conheço bastante gente que vende previdência privada e a previdência privada é um dos que tem os maiores rebates. Às vezes chega no começo assim mais de 10% inclusive do dinheiro que tu investe já cai na mão da corretora, tu nem, né? Só que como tu fica lá na previdência privada por 20, 30 anos, no final das contas tu nem percebe isso, né? Mas no começo tu já chegou pagando ali uma taxa de 10% que tu nem viu, né? É, E para investir no Tesouro Direto tu paga zero, para taxa de custódia acho que é 0,2%, acho que é bem mas pouquinho, não lembro mais agora, mas é só isso. conhecimento, né? A verdade é essa. Tem caminhos, assim, até para os medrosos, que é a renda fixa, mas às vezes a pessoa descobre, né? Eu, 38 anos, dá tempo ainda, mas poderia ter sido muito antes. Bem intencionado eu sempre fui. Mas tá bom, né? Tudo tem seu tempo certo de acontecer. Ah, tu falou que segue coisa de saúde aí no Instagram e então vai ter bastante tempo ainda para deixar o negócio A rodando. saúde. É, o negócio é investir na saúde também, que aí a gente aumenta o nosso prazo, né? Eu penso Verdade. isso assim também. E aqui, tá, então, Adriano, começasse a investir agora com 38 mesmo, é isso? Sim, Beleza. E qual foi o primeiro investimento? Foi ações, foi FIIs, foi renda fixa? logo em ações. Comigo eu tô igual a Amanda, eu já fui logo em ações e um pouquinho de fundo imobiliário, porque eu falei assim, ô Tiago, meu esposo, falei assim, vamos fazer o curso comigo. Aí ele, ó, o meu rolê não é estudar, você sabe que eu vou pro Rio de Janeiro, que eu vendo, que eu represento, que eu trago pedido para dentro, que eu faço o que for, mas não me pede para estudar, não. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou estudar. Que esse que é a forma, né, de você conseguir. Acabou que eu até me perdi o que eu ia falar E, sobre. não, tu respondeu já, daí estavas falando, né? Que era ações, tem fundos imobiliários e renda fixa, então não. Então, ele fica, por ele não estar estudando comigo, ele fica assim, ai, você tem certeza que é isso que você está fazendo e tal? Olha assim, eu vou colocar um pouquinho de, vou mesclar com os fundos imobiliários, porque aí tem entre os dividendos, aí ele vai ficar feliz, porque aí essa parte ele gosta de ver, gosta de saber. Eu falei assim, então vamos equilibrar as coisas para ir dando certo. E para eu, é igual você fala no curso, você pode ensinar a gente a lutar, mas o campo, a experiência do campo de batalha é só ir e fazer. Coloca o dinheiro no jogo, né? Assim, e aí você corre atrás de aprender, de fazer o que tem que ser feito. E foi isso que eu fiz. Jogar a bola do outro. Eu faço muito isso, né? Até porque a pessoa tem que se conhecer também, né? Para mim é isso, então é a forma como eu ensino, é tacar a bola do outro lado do muro e se quiser ir ver a bola de novo, vai ter que pular o muro. É Inclusive, isso nesse aí. ano passado, né? Agora, no final do ano passado, eu fiz a certificação. E foi justamente assim, eu pensei, cara, se eu não, né, que eu ficava pensando, eu não preciso, na verdade eu não precisava, né? Que eu já tinha uma que para ensinar estava mais do que necessário. Não precisa de certificação para ensinar na internet, na verdade, né? Mas eu tinha desde a época que eu trabalhava lá. E aí eu pensei, cara, eu vou pegar e eu vou atrás da mais difícil logo de uma vez. E eu me inscrevi. Aí na primeira fase eu passei raspando sem estudar, porque eu subestimei a prova. Deu, meu Deus. E aí, para a segunda, eu rodei. E é R$ 1.000 a prova. E aí Nossa. eu fiquei puto, fiquei puto. Só que depois eu me dei por mim, porque eu fiquei puto porque eu estava acostumado com prova de concurso público, né? E a prova do concurso público é muito difícil também, principalmente Ah, porque é competição. Mas depois que tu termina a prova, tu recebe a prova e tu sabe por que que tu acertou e por que que tu errou a questão, né? Eu certo. acho que isso é o mínimo. E aí lá eu cheguei, tá, beleza, agora deixa eu ver o que que eu errei aí para eu melhorar, né? Eu preciso saber o que que eu errei para eu melhorar. E aí eles não davam a prova. Puta, aí eu pensei até, não vou dar dinheiro para um negócio que faz um processo desse. Mas aí eu não pensei muito não, justamente para seguir esse princípio. Eu cheguei, fiz o cadastro, paguei o boleto de novo, R$ 1.000, não quero nem saber. Depois eu vou lá de novo. E aí eu fiz, aí tirei da frente. E aí agora não preciso mais pensar nisso nunca mais. Agora eu posso É, só me focar aqui em fazer né, em produzir os conteúdos e trabalhar com a educação financeira, que é bem melhor. Para mim é bem melhor. Dá mais trabalho, mas é melhor. Tem coisa que é assim, né? quem me conhece sabe que eu sempre falo. Eu sempre pensei na minha aposentadoria,
Sempre tentei, mesmo de forma errada, mas eu sempre pensei, eu sempre falo assim, gente, ou eu fico rica até os 50 anos, ou eu vou viver com o que eu tenho, porque eu não quero trabalhar mais, não. O meu esposo fala assim, você não vai conseguir. Eu acho que eu consigo procrastinar, sabe? Ficar à toa, ir à academia, televisão, dormir. Eu acho que eu faço muito bem isso, mas ele acha que não, porque assim, eu não vou arriscar. Se eu tenho essa vontade, eu penso nisso, que eu possa fazer da forma certa agora, para quando chegar lá eu ter a opção de trabalhar por vontade ou não por É a, necessidade, é a né? liberdade disso, exatamente. Essa é a liberdade financeira, né? Então, só que eu tava assim, só que antes desses stories desse médico, eu tava assim, gente, os 50 anos tá chegando, até agora eu não fiz nada para me parar de trabalhar, eu só tô falando o que eu vou fazer. Eu comecei, assim, todo dia eu falava com meu esposo, assim, gente, o que a gente vai fazer? É previdência privada? O que é? O que a gente vai fazer? E aí eu ficava preocupada, falei assim, a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente não ouve muitas pessoas falando em multiplicar o seu dinheiro para o futuro, né? Assim, todo o pouquinho que você guarda, a pessoa pensa, quando a pessoa pensa em economizar, ela pensa em economizar e deixar ali na poupança, não pensa em multiplicar aquele dinheiro ali, né? Então isso é um erro, porque lá na frente isso também não te sustenta, né? A poupança perde para a inflação, inclusive, né? É como se tu tivesse guardando só dinheiro, né? Inclusive, acho que foi uma publicação que rodou hoje que falava sobre isso, ou vai rodar amanhã, que eu estava vendo aqui. Justamente isso, as pessoas guardam, né? Guardar dinheiro e investir dinheiro é completamente diferente, né? Se tu investe direito, né? E nos mercados de ações e fundos imobiliários, a cada 5 anos ele, ou 5 ou 6, dependendo do mercado, ele dobra, né? Então tu tem duas dobras ainda, até os 50 anos. Mas tu também quer se aposentar cedo, né? Assim, talvez não, mas eu falo, é melhor contar com antes, né? Bota a meta difícil que daí, se não bater, pelo menos chegou perto. Aí Tem um vai, tempo ainda para terminar de chegar. exatamente. E, ô Adriana, isso aqui tu já falou pra mim do de como que tu tava, né? Como é que tu acabou conhecendo lá, que foi pelo médico. Mas tu falou aí que o teu esposo, ele não quis estudar, não quis fazer o curso, então ele delegou para ti, completamente. Ele falou assim, já que você inventou isso, agora pega a responsabilidade. Assim, tudo bem, ué. Né? Legal, parabéns para eles. São, né? Às vezes a pessoa não percebe, mas isso é um sinal de, né? E pelo que eu conheço de outros casais também, de bastante confiança. Então ele confia bastante em ti, que legal. A gente, E a fala, gente, a gente é muito unida, tanto que quando a gente não bate em alguma ideia, a gente tenta amadurecer essa ideia para melhorar dos dois lados para fazer acontecer. E é aquilo, ele fica com um pouquinho de medo, mas igual você falou, ele confia. Então, que bom, né? Graças a é, Deus por ter um relacionamento assim. e se ele perguntar, tu também vai ter o conhecimento para responder e deixar ele seguro, né? Acho que isso é importante também. Eu Beleza. falo que eu procurei, lógico que eu procurei várias opções, né, de investimentos. Acabou que eu identifiquei com o seu trabalho, mas contudo, tem gente que mesmo querendo investir entrar nesse mundo, ainda vai para o caminho errado. Porque eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu cheguei a conversar com um amigo nosso. Ele comentou comigo e falou assim: eu tô querendo dar uma desacelerada no meu trabalho, ele é até personal trainer. Ele falou assim: eu tô querendo focar só em personal, tô querendo sair da academia, tô com uns projetos aí. Aí eu falei assim: qual projeto? Aí ele: eu tô querendo aprofundar nos investimentos e tal. Aí eu falei assim: que legal, também tô querendo. Então a gente vai começar a estudar, assim, mais ou menos na mesma época, né? Aí eu comecei. Aí passou um tempo, eu encontrei ele. Falei assim, e aí, como é que tá? Né? Que eu já tava bombando, fazendo curso, toda felizona. Aí ele, eu desisti, porque eu comecei a pesquisar. Aí tem aquelas coisas que nem eu tô aqui trabalhando, ele falou. Aí a ação subiu lá, eu não tô lá para vender, eu perdi tudo. Olha só, esse negócio de trade, aquela confusão. Falei assim, ó, eu não consigo. Se fosse para mim investir dessa forma,
não dava para mim, porque eu preciso ainda de trabalhar com o dinheiro do meu trabalho que eu vou investir. Eu preciso de ter esse tempo saudável, né? Eu preciso falei assim, você precisa de buscar os critérios fundamentados. Você não pode ir nesse caminho. Aí ele, não, mas eu tô com medo, já cismei. Aí não quis, desistiu. Ó, a chance é que ele já tinha feito o negócio do trade e já tinha perdido dinheiro, tá? Porque as pessoas eu não que queria fazem falar. trade, elas não a pessoa que tem a cabeça como tipo, né, de fundamentalista, de longo prazo e tal, a gente sabe que perder dinheiro é uma coisa natural do processo e que em algum momento desse caminho a bolsa vai cair, né? Aham. E ter a cabeça correta para saber comprar, né, aproveitar as oportunidades e tal. Então, acaba que a gente consegue falar com esse negócio e lidar com esse medo de perder dinheiro de uma forma diferente. Agora, quem tem trade, eles sabem como é que, né? Tu devia estar vendo bastante coisa de investimento, também aparecia coisa de trade para ti. Só que eu já não gosto de contar muito com a sorte. Eu gosto de arriscar, mas eu gosto de estar consciente da minha parte. E o trade é assim, como que as propagandas são, é tipo, ó, ganhos rápidos em curto prazo de tempo. Então, eles só mostram as boletas, né? Que o pessoal desse mundo fala bastante esse termo, a boleta de compra e venda para provar que ganhou. E isso acaba gerando, né, uma ansiedade na pessoa, né? A prova é muito importante. Então, ó como eu estou ganhando dinheiro rápido. Isso atrai mais pessoas. É um lado que é positivo de vender curso de trade, é isso, né? É assim que eles ganham dinheiro mesmo, né? Não que, né, outros cursos também não ganhem mais. Eles só mostram a prova boa. A pessoa que investe, né, por longo prazo, até poderia fazer isso também, mas não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver, inclusive, com o discurso de longo prazo, de visão de sócio e tal, porque tu não quer comprar e vender, né, logo de cara. Tu quer realmente se tornar sócio e usufruir da renda daquilo que tu está investindo, das ações, dos fundos imobiliários. E aí o pessoal, por causa disso, por ver tanta gente se dando bem, né? E na internet só tem gente se dando bem, né? Que quando a pessoa se dá mal, ela não põe na internet. Aí a pessoa fica com medo, né? Fica com medo não. Fica com vergonha e não fala. E eu conheço um personal, né, que trabalhava na academia onde eu malhava também, que fazia isso. Aí ficava lá no meio do serviço, às vezes abria o celular, ele sabia que eu investia também, e eu só falava para ele, né? Só que é inacreditável. As pessoas, quando te conhecem de outra forma e são teus amigos já assim, eles não, né? Na época, hoje em dia ainda respeitam. Se tu tem 10 mil seguidores no Instagram, aí eles te respeitam. Aí se tu não tem, não adianta. Sabia a mesma coisa lá antes. É claro que eu, Aham. não a mesma coisa, mas a base toda eu já tinha. E ninguém dava fé, né? Então aí tu falava, eles entendiam, fazia sentido, mas no outro dia tava lá ele de novo. Ó, ontem ganhei aqui, ó. E sei lá o que deu. Tá aí nos 12 meses, como é que tu vai saber se tu ganhou ou se tu perdeu? Aí ele, E aí o cara, quando tem essa sensação também de ganho rápido, tem mais um perigo nisso, porque ele quer se premiar, porque ele já sabe o quanto ele perdeu em outras vezes, quanto risco ele correu, quanto ele sofreu. Então a pessoa quer se dar aquela satisfação, né? Que às vezes aí, ganhei, a pessoa acha que ganhou 200, né? 200, 500, às vezes R$ 1.000 num dia e acha que pode chegar e gastar R$ 300 num dia, né? Então, quando ele ganha, ele vai lá e torra o dinheiro. Aí, quando ele perde, ele só perde o dinheiro porque, né, não tem mais o que Pois é. fazer. E acaba destruindo tudo. Nada é fácil nessa vida, né? Tudo com tanto trabalho, tudo com tanta economia. Por que que os investimentos iam ser fáceis assim, né? Gente que não Exatamente. vai ler para ver, não vai buscar a fundo os valores de cada empresa que a gente entra para ver onde que a gente para, né? Exatamente. E Aí como é a que vai conversa é outra, não vai ser de um milionário lá no futuro, né? Vai ser de uma pessoa quebrada. Já viste algum milionário que tem essa mentalidade de ficar ali perdendo tempo e fazendo trade? Pois Não é, existe. não tem. Milionário é o cara que se preparou e é o cara que tem investimentos. Esse é o cara. Esse é o cara que pode ser livre financeiramente, porque se o cara tá ali no giro todo dia, ele tem um trabalho também, né? É, Acaba virando um trabalho. Não que o investidor não tenha, mas o trabalho do investidor que tem um método claro, né? Como a gente segue lá e sabe o que tem que fazer na hora que tem que fazer, a gente tem que dedicar algumas horas para isso, mas é trabalho de gente grande, não é trabalho de gente de molecagem, como eu chamo o trade, né? E o Adriana, tu lembra qual foi o teu maior medo nesse início do mundo dos investimentos? Era perder dinheiro? Era achar que não ia dar conta? Era achar que o processo era muito difícil?
E qual foi mais a ajuda que tu mais buscava, assim? Tu já falou um pouco sobre isso, mas se tu lembrar especificamente o que é, isso aqui eu Não, faço eu porque eu gosto de conhecer realmente lá sim, dentro, né? É não, eu importante para mim. comecei a pesquisar, eu buscava algo que me desse segurança, que me desse confiança do que eu estava fazendo, que me mostrasse um caminho que eu pudesse seguir e que me mostrasse que aquilo ia dar certo. E eu não queria uma pessoa com conflito de interesses também. Porque quando eu via uma pessoa muito patrocinada por isso, aí eu já ficava meio com o pé atrás. Assim, porque eu tenho assim, a pessoa não vai querer te vender o que é bom ou te mostrar o que é bom. Ela vai querer mostrar o que ela está sendo patrocinada para falar. Aí, uma coisa que me agradou em você foi isso, foi a sua independência. Quando você indicava um site ou uma corretora, é porque simplesmente você gostava. Então, isso traz uma segurança. E o passo a passo de toda uma análise fundamentalista, uma carteira vencedora, igual você fala, empresas lucrativas, baixas dívidas, altas margens, são coisas básicas do dia a dia, que a gente tem que simplesmente aprender a olhar, saber aonde olhar. E eu buscava alguém para ensinar isso daí. E alguém com tanta clareza para mostrar isso aí, a gente não acha não, tá? É difícil? Pois é. Que bom, então. Tem mercado aí para mim, então. Tem. Eu ainda falo Beleza. para essa história do cara que eu te contei, eu falei assim, ainda vou, quando você ficar mais calmo e menos desiludida, eu vou te apresentar ainda o Vitor, porque você vai gostar dele. É um cara que gosta de ler demais, ele gosta de filosofar, é muito parecido com assim, gente, ele foi pro lugar errado. Com certeza, pô. Se o cara quer filosofar e gastar tempo com isso, o mercado é a melhor coisa que tem. Só que a pessoa tem Pois que é, saber também que vai errar muitas vezes, né? É por isso e que a é gente uma coisa, diversifica. dizem que o cérebro da gente, quando a gente está animado a aprender algo, a gente aprende até com mais facilidade, a empolgação, né? E eu tenho que usar esse momento de empolgação que eu estou tendo, de aprender, de saber o que eu estou fazendo, para adquirir o hábito da leitura. Porque isso é uma coisa que eu tenho que falar que é uma deficiência minha. Eu não tive um histórico de leitura. Eu comecei a ler, igual eu falo, autoajuda, O Poder de uma Mente Milionária, esses livros assim, eu já lia e eu já tentava colocar em prática, só que eu não tinha hábito. E o hábito, eu tenho que aproveitar essa empolgação minha para adquirir esse hábito. Quando eu comecei a fazer o curso, eu me propus assim, falei assim, eu vou ver 3, 4 aulas por semana. E cada aula, às vezes, virava 3 horas, porque eu anotei muita coisa, meu caderno é todo explicadinho. E eu consegui fazer aquilo que eu me programei. Falei assim, agora que eu não tenho mais o curso, que eu não tenho que ficar anotando, eu vou até rever de novo, mas eu vou usar esse mesmo tempo, essas mesmas horas por dia na leitura. Eu vou instalar esse hábito por bem ou por mal. E eu tô determinada a isso, porque eu preciso, né? Se eu quero fazer, eu tenho que fazer direito. E tens conseguido? Então, não, oi? E tens conseguido criar esse hábito da leitura? Senão eu Ai, vou te dar uma dica. te mostrar o que que eu comecei a ler aqui, ó. Aqui. Olha só. Esse é mais novo, é mais bonitinho. O meu é esse aqui, Então, é velho, ó. O meu é esse aqui, ó. você já mostrou. Então, eu tô começando a ler, eu vou conseguir, porque eu tenho um caminho pela frente ainda, mas eu tô determinada. Olha, esse livro aí é difícil, hein? É difícil, eu Pois digo, porque a pessoa fica com medo aí, vê o tamanho do negócio e vê um monte de estatística achando que vai ser. Mas não é difícil de criar o hábito, não é difícil a leitura. Tu vai ver que é bem simples. Tu vai achar que eu sou o papagaio do Graham, que eu falo parecido, as mesmas coisas, assim, né? A base não tem nem como fugir, né? A análise fundamentalista foi ele que criou, né? Já evoluiu bastante, mas a base é a mesma. Mas o que eu ia te dizer que é uma dica é o seguinte, que eu aprendi num livro que o nome é... Não, tem dois livros, né? Um é O Poder do Hábito, que tu deve conhecer, e o outro é Hábitos Atômicos, do James Clear. Esse é mais novo, ele pegou o poder do hábito e melhorou. E ele fala que se tu quer implementar um hábito, tu tem que fazer aquilo por menor que seja. Então, se tu quer implementar o hábito da leitura, acorda todo dia e
sei lá, toma uma água, come alguma coisinha e tal, mas abre o livro que tu tá lendo, pega a página, não importa se tu tá com dor de cabeça, não importa se tu tá com nada, mas uma página tu lê. Bota a meta Tá. de 10 páginas, mas tu abre e tu lê uma página, porque depois que tu começa, inclusive essa live deve ter sido um exemplo para ti, porque tu tava nervosa antes, aí depois que começou tu nem pensou mais nisso, né? É, verdade. Então, a pessoa ela Nossa, é travada pelo medo. nervosa, meu Deus, tô muito nervosa. A pessoa ela é travada pelo medo e depois que ela vê que, né, a gente devia ter medo de morrer, de apanhar, de qualquer coisa. Agora, medo de chegar e ler um livro, medo de chegar e falar com outra pessoa, a gente vence eles bem facinho. É só chegar e fazer. Fazer. É, exatamente. Mas querendo ou E não, quando eu comecei. Pode falar? não, fala, por favor. Não, quando eu comecei que eu comecei a estudar, eu falei assim, agora já é hora de eu colocar o dinheiro no jogo. Eu dizer que eu não dei nem um pouquinho de medo, claro que eu dei. Que por mais que você fale assim, eu vou pegar uma empresa boa, uma empresa com desconto, uma empresa lucrativa e tal. Aí quando você vai, você dá aquele medo. Mas eu vou com medo mesmo. Eu tenho que ir, eu tenho que vencer o medo. Se eu ficar com medo, e não colocar o dinheiro no jogo, eu vou demorar a completar o curso, eu vou demorar a instalar o hábito da leitura, tudo vai atrasar na minha vida. E eu não tô podendo perder tempo mais. É. E como é que quais ações, tu tem quantas ações hoje na tua carteira? E como é que tá dividida a porcentagem dela em fundos imobiliários e ações? Sabe de cabeça? Então, eu tenho 3 ações e 2 fundos imobiliários, estão divididos iguais. Então, é 20% em cada um, Ah, né? tá. Aham. Tu Eu não fiz, começou. tô de olho numas 3. Só que assim, eu fico receosa porque eu vou precisar de dedicar o tempo para a leitura dessas empresas. Aí eu tô assim, não, primeiro eu vou fazer o básico com essas, depois que eu fizer o básico com essas, eu vou agregar mais uma e vou cumprindo Até, direitinho. até chegar nas 10 lá que eu falo, né? Mas É começar, isso não dá o passo maior que a perna. Aí tu vai aí. poder ter a. Porque Normalmente a eu pessoa chega, comecei, tem zero e vai para 10 de uma vez. Aí o que então, acontece? Ela não dá conta. não consigo. E eu gosto de comprar o lote inteiro. Porque eu não quero fracionar demais um monte com pinguinho, não vai resolver. Eu Aí, também, eu só compro lote. né? Aí eu falei assim, Aham. então eu vou fazer assim. Só que aí, quando eu junto um outro lote, aí eu já tento pegar uma nova. Ou então eu tento equilibrar, compro um outro lote da outra para equilibrar com o que eu já tenho. Eu tô fazendo assim. Beleza. Isso aí. Uma hora chega nos 10 aí. 2 FIIs já tá, dependendo dos FIIs aí, se tiver vários imóveis, já tá bem diversificado, né? Eu sempre falo, 3 FIIs tá bom, 4 FIIs tá bom. Ações é que precisa ir aumentando, né? Mas começar se faz Não, pouco tempo. meus filhos são muito bons, são bem diversificados. Beleza. E qual era a imagem, né? Não sei se essa pessoa que te vendia consórcio para ti falava sobre bolsa contigo ou se alguém falava, mas tu já tinha antes de começar a pesquisar na internet sobre, por exemplo, tu tinha alguma, né? Alguém te falou alguma coisa da bolsa que era Nada, cassino, que era nada, não conhecia. nada, não conhecia nada. Quando eu comecei a pesquisar, que eu cheguei a comentar com a menina que cuidava da minha conta do banco, aí ela falou assim. Faz uma previdência é mais seguro. Você vai mexer com esse negócio mesmo de bolsa? Você não tem medo, não? Ai, dinheiro meu tem que ficar comigo. Você não acha, não? Aí eu falei assim, ó, nem que seja para me colocar, para me emprestar pro governo. Eu falei assim com ela. Ele vai pro governo, não vai pro seu banco. Você vai me desculpar. Só que a gente tem meio que uma liberdade. Então ela riu e levou de bola. Não, tesouro direto é mais garantida. Aí tudo bem. E Mas outra coisa, né? A previdência, ela tem a previdência brilha os olhos porque a pessoa tem que investir pouco, parece que a pessoa tem que investir pouco para ter uma renda lá depois. Só que o patrimônio na previdência, o cálculo feito e quando eles te mostram, ele já está quando acaba o período de acumulação, ele come o patrimônio para te dar aquilo. Então, quando tu morrer, zero, tem nada, tem mais nada ali, né? Enquanto que nos fundos, é. por isso que nos fundos imobiliários é bom, se tu quiser também, obviamente, né, e não quiser deixar muita coisa no final da vida, também nem acho que a pessoa precise se preocupar tanto com isso também. Pode usar também, mas é só tu chegar e vender as tuas cotas conforme tu precisa.
e tu vai ter muito mais controle sobre isso. Eu acho que a Previdência, ela tira também, tem muito ponto negativo, para mim, né? Um deles é esse, de o patrimônio vai a zero, tu não tem controle, se tu, preciso esse mês aqui, eu preciso, né, que tal mais, ou da, sei lá, ver algum balão nas contas aí que deu uma subida muito alta. A Previdência vai te dar X, tu não pode tirar mais, a não ser que tu pague taxa, né, para eles e tal. E nos investimentos isso não acontece. Inclusive depois, né, conforme tu vai ficando melhor na bolsa, tu vai identificando os pontos mais altos, né? Porque quando a bolsa estoura o limite, o recorde dela, todo mundo acha que ela vai subir mais. E quando ela tá lá embaixo, todo mundo acha que ela vai cair mais. Só que quando tu, né, com o tempo tu vai perceber que, pô, tá muito lá em cima. Por mais que esteja todo mundo otimista, eu vou. E aí tu pode se dar de presente alguma coisa, né, para fazer algum sonho teu. Eu gosto de fazer isso. Fazer uma viagenzinha, né? Como eu tô novo ainda, eu tento dar uma segurada porque cada real agora é R$ 60 lá na frente, né? Em 30 anos, né? Então eu dou uma segurada, mas tem mais esses pontos assim. A previdência acaba com o teu patrimônio. Então, se alguém quer deixar patrimônio para a família depois, já fica esse aviso também. E Adriana, eu queria te perguntar sobre a parte dos indicadores. Tu que estás em ações aí, qual foi o que tu achou que é o mais legal assim quando tu aprendeu? Se tu puder falar um pouquinho sobre isso. Fundamentalistas mesmo. Tu falou de margem, de dívida, né? Tudo isso são Sim, indicadores, né? Mas tem o preço por lucro, o preço por valor patrimonial. isso é fantástico, principalmente quando a gente entra na parte do ranking, né? Que você ensina, porque lá tá. O ranking é uma coisa muito legal. Porque é lá que você já seleciona o PL do menor para o maior. Aí você já tira os negativos, os altos vai lá para baixo. O PVP é a mesma coisa. O ROI você já gosta do maior. Então você acha aquele equilíbrio com esses três indicadores principais, no caso que a gente olha lá, né? E a partir daí a gente vai escolher as empresas que a gente gostar mais com os outros gráficos, né? Que a gente entra. É Olha, isso. aham. E esse ranking, né? Que inclusive é o que acabou dando certo, porque antes do curso e tudo mais, tudo começou com esse livro aqui, né? E aí a primeira turma, inclusive, eu nem tinha o curso. Não sei, né? Não sei se tu sabe ou não, nem tinha o curso, mas as pessoas, como eu tinha uma audiência do livro, as pessoas começaram, né? A própria internet hoje em dia é bom que ela vai te falando o que tem que fazer, né? Foi assim com o curso, as pessoas começaram pedindo aulas, consultorias e tal, acabou virando curso. E o ranking, ele dá muita clareza, ele facilita, porque a pessoa às vezes fica perdida justamente nisso. Ela começa a ver as coisas simplesmente com o que falam para elas, né? E tem 500 empresas, 400 empresas na bolsa, né? É. Aí Mas ela eu fica sou, presa no Infomoney. Fala. mas eu sou muito assim, de obedecer direitinho. É, eu não arrisco ainda por eu estar começando. Você ensinou no curso, tem casos e casos, um PVP um pouquinho mais alto para uma empresa de crescimento. Não, mas eu não, eu já olho ali, é acima de um, não quero, vou procurar outra. Ah, O PL é acima de 10, não quero, eu quero uma menor, eu quero cumprir aquilo ali. O ROI é acima, bem segura mesmo. Quer mais segurança. eu tenho que fazer. Depois que eu tiver pegado a manha, aí eu me aventuro mais. Né? Liquidez, muito bom, aquele do ranking também. Quanto de coisa que a gente tira, né? De opções, principalmente para FIIs. Nossa, cai muito quando você já tira, né, As que não são muito negociadas, né? é, Aham. Beleza. Então, a próxima pergunta, na verdade, eu vou, né? Porque logicamente que tu já dá conta que eu ia perguntar se alguém falasse contigo sobre ação A ou ação B, se tu ia da tua carteira, se tu teria segurança para falar sobre e tal. Não preciso nem perguntar porque eu já vi que sim. Então, eu quero fazer para ti a pergunta que eu faço no final das lives, que é qual a dica que tu dá para quem está começando agora, para quem não sabe de nada, para quem tem medo de perder dinheiro e para quem está pensando em usar a bolsa para construir patrimônio aí para o longo prazo. Qual dica que tu dá para ela trilhar esse caminho de forma melhor? pessoa tá assistindo a live, ela já tá na fonte certa. Já tá, é só pegar seu conteúdo, olhar ele todo, participar da semana Viver de Dividendos, pegar seu livro, ler, fazer o curso.
Se tiver ainda um restinho de medo, vai com medo mesmo, mas esse é o caminho. Esse é o caminho, porque eu não sei muito, eu não tenho experiência, porque eu estou começando agora, mas eu sei pegar, eu entro no Fundamentos, eu olho a empresa, eu sei identificar todos os pontos. Eu aprendi todos esses pontos no curso, que é o que você precisa para investir, para começar, né? Agora, se a pessoa é muito, 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 muito medrosa, vai na renda fixa, né? Olha lá a garantia do FGC, mas vai, tem que ir. Eu falo, né, quando a gente conversa aqui, parece que é tudo a galera só de ações, né? Então eu me sinto sempre obrigado a falar, galera, não tem nada de errado com investir na renda fixa. Nada. Né? Inclusive a renda fixa no Brasil dá uma boa rentabilidade. Mas acontece que o pessoal, depois que aprende, né, da bolsa, acaba que esse mundo é mais rentável, apesar do risco a maior, né? Mas é mais rentável, a pessoa aprende mais, evolui mais, então acaba que todo mundo acaba preferindo isso. E Adriana, só para caso alguém tenha alguma desconfiança, eu te paguei alguma coisa para falar isso? Não. Não, não, imagina. Eu quero te agradecer de coração. Eu sei que não é fácil, que tu estava nervosa, né? Todo mundo que eu chamei para fazer a live falou que era Sim. tímido, mas todo mundo até agora que participou aqui das lives veio aqui e deu um banho. Então, obrigado de coração aí por se dispor a falar aqui, ajudar essas pessoas que viram e que é eterna a live, né? Às vezes a gente acha que é só aqui, mas não, fica tudo lá na playlist lá no meu canal e as pessoas vão vendo. Daí na próxima semana de Ver Dividendos as pessoas vão lá, às vezes se identificam com a tua foto lá e vão e clicam, né? Muitas pessoas viram as entrevistas com a Andrea, por exemplo, que foi da primeira turma, né? O Paulo também, muita pessoa viu e fala depois que viu a dele. E a tua vai ser mais uma dessas. Obrigado aí de coração. Espero que dê tudo certo aí nos nossos investimentos e a gente continua se falando, né? E se ajudando ali na comunidade. É isso aí, eu que agradeço. Imagina, o prazer é todo meu de poder participar. Beleza. É isso aí, galera. Obrigado, Adriana. Até a próxima. E essa foi mais uma live de aquecimento da semana Viver Dividendos. Boa noite para todos e até a próxima. Valeu. Até, tchau. Tchau.